Bom dia ou boa tarde ou boa noite a todos. Hoje iremos apresentar um trabalho sobre a Revolução Francesa. Primeiro vamos falar sobre o início das crises econômicas na França. Bom, como iniciativa para vingar o seu avô, o rei Luís XVI, ele investe um dinheiro na guerra. Essa guerra era a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E como consequência de ter investido essa quantia de dinheiro nessa guerra, ele destruiu toda a economia da França, causando vários problemas em série. Maria Antonieta, que é a esposa de rei Luís XVI, ela recebe o apelido de Madame Déficit, pois gasta muito dinheiro e como o país está em um caos econômico supremo, ela gastava muito em vestidos, em joias e sapatos. Mas principalmente ela tinha uma dívida maior com seu povo, pois eles queriam um herdeiro para o trono, e até então o rei e a rainha não tiveram nenhum filho. Só que depois de muito tempo, o rei e a rainha tiveram uma primeira filha, que foi chamada de Maria Teresa, e depois disso mais 3 filhos, tendo um total de 4 filhos. Estados sociais da época francesa. A sociedade francesa, ela era composta de diferentes estados sociais, que são eles os seguintes. O primeiro estado era o clero, que representava 1% da civilização francesa. O segundo estado era a nobreza, que representava 2% da civilização francesa. O terceiro estado era a burguesia e os camponeses, popularmente chamados de povão, o povo, que era representado por 97% da população. A gente percebe que o número da burguesia e os camponeses é bem superior do que o primeiro estado e o segundo estado. Os maiores deputados, números de deputados, são do terceiro estado. Porém, quem decide mais as coisas, quem tem um poder aquisitivo maior, não é voto por cabeça, sim voto por estado. Então, se o primeiro e o segundo estado concluir que quer tal coisa, o terceiro estado não pode tentar falar que não quer, porque ele está em minoria. Porque se fosse voto por cabeça, o terceiro estado estaria em vantagem. A Assembleia Nacional, ela nasce tendo uma função, uma única função. Ela é a junção da voz do povo entre todo o país francês. Ela representava o povo em si. Agora falaremos sobre a queda da Bastilha. A queda da Bastilha ocorreu no dia 14 de julho de 1789. O que o povo queria com isso? O povo, revoltado com os atos do rei, queria reivindicar seus poderes e direitos. Então eles invadem a Bastilha. E como a gente sabe, a Bastilha era o símbolo da arbitrariedade do rei. E lá também, onde ficavam os presos e onde existia o depósito de munições e de armas. Nunca é uma boa ideia você deixar presos e armas juntos, no mesmo local. Em 1972, uma tentativa franco-prussiana, que era para devolver os poderes da monarquia francesa, foi um fracasso total. E depois desse fracasso, o rei passou a ser considerado um traidor nacional. E como consequência de todos os seus atos, ele foi decapitado pela guilhotina, a arma da Revolução Francesa. Influência de Robespierre e sua decapitação. O Robespierre era um grande pensador francês, que teve bastante influência na Revolução Francesa. Seus discursos eram tão poderosos que ele conseguia manipular os pensamentos e as ideias das pessoas, sendo chamado de incorruptível. Por conta de seus fortes discursos e ideais, e por implantar o período do terror, Robespierre foi condenado à morte na guilhotina, gerando uma revolta do povo que intensificou a Revolução Francesa. República Jacobina e Diretório. A República Jacobina foi um período de terror em toda a França, marcado pelo poder da minoria. Por conta dos jacobinos, que era o grupo da burguesia mais próximo do povo, ocorreu conquistas como o fim da escravidão nas colônias e fim dos direitos feudais. O diretório era composto pela alta burguesia, que se chamavam de girondinos. Esse foi um período de vitórias militares, mas também de grandes crises econômicas. Golpe 18 Brumário. Esse golpe foi o causador do fim da Revolução Francesa, pois ele é o responsável de fazer o Napoleão Bonaparte assumir a França em 1799. E somente com ele, os franceses alcançaram a estabilidade política e o desenvolvimento econômico. Primeira pergunta. Qual o significado histórico da Revolução Francesa? Resposta da primeira pergunta. A Revolução Francesa mostra a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia. Segunda pergunta. Robespierre, Danton e Marat foram líderes populares direta ou indiretamente,
ligados ao partido A. Girondino, B. Socialista, C. Anarquista, D. Jacobino e E. Comunista. Resposta da segunda pergunta. Alternativa D, Jacobino. Terceira pergunta. O que foi o golpe do 18 Brumário? Resposta da terceira pergunta. Foi o golpe que derrubou o governo do Diretório e centralizou o poder na mão de Napoleão Bonaparte. Então, o vídeo fica por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal do Professor Fabrício. Deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Valeu! Falou!